A relação entre judaísmo e sionismo costuma gerar confusão, pois muitas pessoas acreditam que ambos os termos significam a mesma coisa. No entanto, trata-se de conceitos distintos. O judaísmo é uma das três grandes religiões monoteístas, ao lado do cristianismo e do islamismo, todas com raízes no patriarca Abraão. Já o sionismo, por sua vez, e um movimento político nacionalista que surgiu no século XIX com o objetivo claro: criar um Estado nacional para o povo judeu em todo o mundo. Esse projeto se concretizou no século XX com a fundação de Israel. A origem do termo sionismo remete a Sial, nome bíblico associado à cidade de Jerusalém e à morada de Deus, conforme descrito nas escrituras hebraicas. Contudo, a palavra só foi cunhada em 1882 e ganhou força em 1897 durante o primeiro Congresso Sionista Mundial. Mas afinal, o que exatamente é o sionismo? Como ele surgiu? Quem foram seus principais líderes? Quais foram suas maiores conquistas? E o que significam conceitos como retorno a Sial, proto-sionismo ou até mesmo a relação de Napoleão com esse movimento? A seguir, exploraremos 45 fatos fascinantes sobre essa história. Antes de aprofundarmos, vale lembrar que a ideia de retorno sempre esteve presente na identidade judaica. Um dos episódios mais marcantes foi o regresso dos judeus exilados na Babilônia, no século V a.C., conhecido como Retorno a Sial. Esse evento, que inspirou Jeracois, ganhou força após a destruição do primeiro templo e o exílio babilônico. Séculos depois, no final do século XIX, o sionismo político surgiu justamente para transformar essa aspiração religiosa em um projeto concreto, a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina, região que correspondia à antiga terra de Israel. Foi esse movimento que culminou na fundação do Estado de Israel em 1948, mas o que foi, de fato, o retorno a Sial? Segundo os relatos bíblicos, registrados nos livros de Esdras e Neemias, os judeus do reino de Judá foram dominados pelo Império Neobabilônico e levados ao cativeiro. A situação mudou em 539 a.C., quando o imperador persa Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia e permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém. Por meio do Edito de Ciro, eles puderam retornar à sua terra, que passou a ser uma província autônoma dentro do Império Persa. Sial, uma colina em Jerusalém, simbolizava tanto a cidade de Deus quanto a cidade de Davi, tornando-se um marco espiritual e geográfico para o povo judeu. Outro conceito fundamental é o de Aliyah, que na Bíblia hebraica se refere à terra de Israel. No contexto moderno, Aliyah significa a imigração de judeus para o território israelense, enquanto o movimento inverso, ou seja, a saída de Israel para outros países, é chamado de Herida. A primeira Aliyah bíblica ocorreu quando o patriarca Abraão chegou com sua família e seguidores a Canaã por volta de 1800 a.C. Mais tarde, após um período no Egito, os descendentes de Abraão, liderados por Moisés e Josué, retornaram à terra, prometida por volta de 1300 a.C. Na antiguidade, uma nova onda de Aliyah aconteceu após o Edito de Ciro, em 539 a.C. Cerca de 50.000 judeus exilados na Babilônia, liderados pelo sacerdote Esdras, voltaram a Jerusalém em 537 a.C. Mesmo aqueles que permaneceram na Babilônia demonstravam seu desejo de retorno ao dar nomes hebraicos aos filhos. Durante o período do Segundo Templo, a migração para a terra de Israel continuou. Herodes, o Grande, que assumiu o trono de Judá em 37 a.C., também incentivou a Aliyah e frequentemente nomeava judeus retornados para cargos importantes, como o de sumo sacerdote. Naquela época, os dois principais centros de estudo rabínico eram a Babilônia e a própria terra de Israel. Na Idade Média, o chamado Aliyah ganhou novos contornos. No século X, líderes da comunidade caraita, que viviam majoritariamente sob domínio persa, incentivaram seus seguidores a se estabelecerem em Israel. Os caraitas fundaram um bairro próprio em Jerusalém, na encosta oeste do Vale do Cedron. Nesse período, há registros de peregrinações de judeus de diversas partes do mundo à Cidade Santa. A partir do século XIII, o número de judeus que emigravam para a terra de Israel aumentou consideravelmente, impulsionado por perseguições religiosas e pela deterioração das condições de vida na Europa. Entre 1290 e 1492, expulsões em massa na Inglaterra, França, Áustria e Espanha contribuíram para intensificar a Aliyah. No século XIX, um evento histórico teve impacto direto no sionismo, a ascensão de Muhammad Ali ao poder no Egito. Considerado o fundador do Egito moderno, Ali assumiu o controle do país em 1805, após uma guerra civil entre mamelucos e otomanos. Seu sonho era reconstruir o Egito, transformando-o no celeiro do Império Otomano, com producal agrícola abundante e recrutas para suas campanhas militares. Seu filho, Ibrahim Pasha, deu continuidade a esse projeto, mas suas exigências por soldados foram vistas como uma sentença de morte pela população local.
Nesse contexto, surgiu o proto-sionismo, quando mais judeus começaram a migrar para a região sob o governo de Ibrahim Pasha. Os otomanos retomaram o controle da área em 1840, e em 1858 uma nova lei fundiária abriu caminho para que os sionistas adquirissem terras na Palestina. Mas o que foi o proto-sionismo? Esse termo é usado para descrever as ideias de pensadores judeus da segunda metade do século XIX, influenciados pelo nacionalismo europeu que se espalhara pelo continente. Entre 1860 e 1874, antes da fundação oficial do sionismo como movimento político em 1897, esses precursores sonhavam com a criação de uma pátria judaica na terra de Israel. Entre eles estavam Judá Alcalai, Zvi Ishkalisher, Eliezer Ben Yehuda, Moses Montefiore e o filósofo Moses Hess. Suas reflexões pavimentaram o caminho para o sionismo moderno. O nacionalismo, por sua vez, surgiu com a Revolução Francesa e se fortaleceu com as guerras napoleônicas. Trata-se de uma ideologia que defende a coincidência entre nação e Estado, ou seja, que cada povo deve ter seu próprio território soberano. Como movimento, o nacionalismo pressupõe a existência de uma nação específica e busca promover seus interesses, seja para conquistar ou manter sua autonomia política. Foi nesse contexto que o sionismo encontrou terreno fértil para florescer soberania e autogoverno. Seu objetivo era construir e fortalecer uma identidade nacional única, baseada em um conjunto de características sociais compartilhadas, como a localização geográfica, a etnia, a cultura, o idioma, a religião, as tradições e a crença em uma história singular comum. Movimentos políticos marcantes do final do século XVIII, como a Revolução Francesa e a Revolução Americana, ampliaram enormemente o apelo do nacionalismo patriótico. Já o expansionismo napoleônico, no início do século XIX, deu origem a grande parte do nacionalismo europeu como reação às invasões francesas. Um marco fundamental nesse contexto foi a emancipação dos judeus durante a Revolução Francesa, em 1789. Às vésperas da Revolução, viviam na França cerca de 40 mil judeus, submetidos a um estatuto inferior, com impostos especiais e restrições quanto à residência e às profissões que podiam exercer. Em 1789, ao defender a emancipação judaica perante a Assembleia Nacional Francesa, o conde de Clermont-Tonnerre declarou: aos judeus, como nação, nada deve ser concedido, mas, como indivíduos, tudo lhes deve ser assegurado, acrescentando que a existência de uma nação dentro de outra é inaceitável para o nosso país. Em 1790, a Assembleia Nacional concedeu cidadania plena aos judeus sefarditas e, em 1791, estendeu o mesmo direito aos askenazes. Outro episódio relevante foi chamado Decreto Infame, promulgado em março de 1808 por Napoleão Bonaparte. Embora seu propósito fosse promover a igualdade dos judeus integrados à sociedade francesa, o decreto gerou controvérsias. Na França, majoritariamente católica, a usura, cobrança de juros sobre empréstimos, era proibida, o que afetava diretamente os judeus, muitos dos quais atuavam no setor financeiro. O decreto anulou dívidas contraídas com juros superiores a 10%, além de invalidar empréstimos feitos por mulheres casadas, soldados e menores de idade. As medidas, no entanto, não se aplicaram aos judeus estabelecidos em Bordeaux e nos departamentos de Gironde e Landes, que não haviam gerado queixas e não estavam envolvidos em práticas ilícitas. Napoleão também teve um papel ambíguo na relação com os judeus nos territórios sob seu domínio. Durante as guerras napoleônicas, em regiões como a Itália e a Alemanha, ele aboliu leis que obrigavam os judeus a usar a estrela de Davi como identificação e a viver em guetos. Em Malta, pôs fim à escravidão judaica e permitiu a construção de uma sinagoga. Além disso, revogou restrições ao culto, à propriedade e ao exercício livre de profissões. Em 1806, chegou a propor a criação de um Sanedrim Conselho Rabínico em Paris, mas não conseguiu consolidar suas reformas nos territórios conquistados. Um exemplo marcante da mudança de perspectiva entre os judeus europeus foi o caso de Leon Pisker. Nascido no Império Russo, Pisker era um médico e intelectual que, após testemunhar os pogroms de 1881, passou a defender a necessidade de um lar nacional para os judeus. Em seu artigo Autor Emancipacal, publicado em 1882, ele argumentou que o restabelecimento dos judeus na Palestina era a única solução viável para seu povo. Pisker foi um dos líderes do movimento Amantes de Sial Shovevei Zion, uma rede de grupos proto-sionistas que surgiu na década de 1880 como resposta à violência antijudaica na Europa Oriental. Mas como era ser judeu em uma Europa moderna, onde o nacionalismo exigia uma identidade homogênea. Naquele contexto, o nacionalismo enfatizava a coesão em torno de uma cultura e história comuns, o que colocava os judeus em uma posição delicada. Muitos enfrentavam um conflito de lealdades.
como conciliar sua herança judaica com a pertença humanacal que, cada vez mais, demandava exclusividade cultural. Alguns optaram pela assimilação, priorizando sua identidade nacional em detrimento de suas raízes judaicas. Outros, especialmente na Europa Oriental, mantiveram-se fiéis à sua condical judaica, resistindo à pressão por uniformização. Foi nesse cenário que nasceu o sionismo como movimento nacionalista secular. Surgido no final do século XIX na Europa Central e Oriental, seu objetivo era promover a criação de um Estado judeu na Palestina, região associada à terra de Israel na tradição judaica. A primeira vez que a palavra Sial foi vinculada a um movimento de massas foi no panfleto Autoemancipação, de Leon Pisquer, em 1882. O termo sionismo, por sua vez, foi cunhado pelo jornalista austríaco Nathan Birnbaum em um artigo de 1890, inspirado na obra de Pisquer. A consolidação definitiva do conceito ocorreu com a convocação do primeiro Congresso Sionista, em 1897, organizado por Theodor Herzl. Antes do sionismo. Porém, outro movimento intelectual havia buscado redefinir a relação dos judeus com a modernidade, a escala, o iluminismo judaico. Surgida na Europa Central e Oriental na década de 1770, a escala defendia a integração dos judeus às sociedades europeias, promovendo a adoção de valores seculares e a reforma das instituições comunitárias tradicionais, como os tribunais rabínicos e os conselhos de anciãos. Embora tenha exercido influência na Europa Ocidental e no mundo muçulmano, o movimento entrou em declínio no final do século XIX, justamente quando o nacionalismo judaico começou a ganhar força. Dois nomes se destacam na construção do sionismo moderno: Leon Pisquer e Theodor Herzl. Pisquer, médico russo nascido em 1821, foi um dos fundadores do grupo Amantes de Sial e, em 1882, tornou-se a primeira figura a associar o termo sionismo a um projeto político e nacionalista. Já Herzl, jornalista nascido em Budapeste e considerado o pai do sionismo político. Como presidente do primeiro Congresso Sionista, realizado em Basileia em 1897, ele fundou a Organização Sionista Mundial, dando forma institucional ao movimento. Um episódio que ilustra as tensões entre judeus e nacionalismos europeus foi o caso Dreyfus, ocorrido em 1894, a perseguição antijudaica mais famosa da história. O capitão Alfred Dreyfus, oficial de 35 anos do exército francês e de origem judaica, foi injustamente condenado à prisão perpétua por suposta traição em favor da Alemanha. Enviado ao temido presídio da Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, passou 5 anos em condições desumanas. Em 1896, porém, surgiram provas de que o caso havia sido montagem para incriminar um judeu, encobrindo o verdadeiro culpado, o major Ferdinando Alcine Esterhazy, que, apesar das evidências, foi absolvido graças à manipulação de provas por seus superiores. O episódio ganhou repercussão internacional quando o escritor Émile Zola publicou, em 1898, a carta aberta Jacuzzi defendendo Dreyfus e expondo as irregularidades do processo. A pressão pública levou à revisão do caso e, finalmente, à absolvição do capital em 1906. Outro marco fundamental para o sionismo foi a publicação de O Estado Judeu, em 1896. Escrito por Theodor Herzl, o panfleto propunha uma solução moderna para a questão judaica, a criação de um Estado nacional para os judeus. Herzl argumentava que essa seria a única forma de garantir segurança e dignidade a um povo perseguido na Europa. O livro inspirou judeus europeus norte-americanos a investir na compra de terras na Palestina, então sob domínio otomano, embora também tenha considerado alternativas como a Argentina, devido à sua política de abertura à imigração europeia. Um dos pilares culturais do movimento sionista foi o renascimento do hebraico como língua viva. Eliezer Ben Yehuda, nascido em 1858 em Luzki, na atual Bielorrússia, foi o principal responsável por essa transformação. Após se mudar para Jerusalém em 1881, dedicou-se a modernizar o hebraico, atiental restrito a textos religiosos, adaptando-o para o uso cotidiano. Criou o primeiro dicionário moderno da língua e editou o jornal Atzvi, um dos primeiros veículos impressos em hebraico na Palestina. Seu trabalho foi essencial para que o idioma se tornasse um elemento unificador entre os judeus que chegavam à região, diferenciando-se das outras comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. Theodor Herzl, por sua vez, não foi apenas um teórico, mas o arquiteto institucional do sionismo. Nascido em 1860 em Pest, no então Império Austro-Húngaro, era jornalista, escritor e dramaturgo antes de se dedicar à causa judaica. Convencido de que a Palestina era o único território capaz de abrigar um Estado judeu,
por seu significado histórico e religioso, Herzl organizou o primeiro Congresso Sionista em 1897, onde fundou a Organização Sionista Mundial. Sua visão ia além da mera criação de um refúgio. Ele enxergava o futuro Estado como um farol da civilização ocidental no Oriente Médio. Herzl faleceu em 1904, mas seu legado se concretizou 44 anos depois, com a proclamação do Estado de Israel. As ondas de violência contra os judeus no Império Russo, conhecidas como pogroms, foram um dos principais fatores que impulsionaram o sionismo. Entre o final do século XIX e o início do XX, esses ataques sistemáticos, especialmente nas regiões da atual Ucrânia e Polônia, deixaram milhares de mortos e desabrigados. Os judeus russos viviam sob severas restrições, eram proibidos de residir em certas áreas, a menos que se convertessem ao cristianismo ou obtivessem um diploma universitário. A resposta a essa perseguição veio com os Ovivesion Amantes de Sial, grupos que, a partir de 1881, organizaram a emigração para a Palestina. Em 1882, um desses grupos, liderado por Salman David Levantin, fundou Rishon LeZion, o primeiro assentamento agrícola sionista no território que hoje corresponde a Israel. O primeiro congresso sionista, realizado em Basileia, a Suíça, entre 29 e 31 de agosto de 1897, marcou a institucionalização do movimento. Sob a liderança de Herzl, o evento reuniu 208 delegados de 17 países, com destaque para a numerosa representação russa, reflexo das perseguições no Império Czarista. A imprensa internacional cobriu amplamente as discussões, que incluíram propostas para a compra de terras na Palestina e a criação de estruturas financeiras, como o Fundo Nacional Judaico. O Congresso também debateu alternativas, como a possibilidade de estabelecer uma pátria judaica na Argentina, ideia que, apesar de descartada, revelava a urgência em encontrar uma solução para os judeus europeus. A primeira onda migratória moderna ocorreu entre 1881 e 1903, quando cerca de 25 mil judeus, majoritariamente da Europa Oriental e do Iêmen, chegaram à Palestina Otomana. Motivados pela fuga dos pogroms e pela esperança de reconstruir uma vida em sua terra ancestral, muitos desses imigrantes enfrentaram dificuldades como doenças, condições climáticas adversas e a hostilidade dos árabes locais. Parte significativa acabou retornando a seus países de origem, mas aqueles que permaneceram lançaram as bases dos primeiros kibbutzim, comunidades agrícolas coletivas e cidades judaicas. Embora o termo primeira alia seja questionado por historiadores, que apontam migrações anteriores, essa onda foi a primeira a ocorrer sob a influência direta do ideário sionista. Em 1903, uma proposta polêmica abalou o movimento, o Plano Uganda, apresentado pelo secretário colonial britânico Joseph Chamberlain durante o 6º Congresso Sionista. O plano oferecia uma faixa de território no leste da África Britânica, a atual Quênia e Uganda, para a criação de um Estado judeu. Herzl e parte da liderança sionista viram a ideia como uma solução temporária para os judeus perseguidos na Europa, mas a proposta enfrentou forte resistência. Muitos delegados argumentaram que apenas a Palestina poderia ser o lar nacional judaico, enquanto a população local africana rejeitou a ideia de ceder terras. Além disso, o governo britânico tinha interesses estratégicos: conter o fluxo de imigrantes judeus para suas ilhas, onde competiam por empregos com a população local. A segunda alia, entre 1904 e 1914, trouxe cerca de 40 mil judeus à Palestina, muitos deles jovens idealistas influenciados pelo socialismo e pelo sionismo trabalhista. Diferentemente da primeira onda, esses imigrantes estavam mais preparados para as adversidades, fundando cooperativas agrícolas e organizações de autodefesa, como a Shomer Guardial. Foi nesse período que surgiram cidades como Tel Aviv, em 1909, e que o hebraico se consolidou como língua do cotidiano. A segunda alia também foi marcada por tensões com a população árabe local, que via com desconfiança o crescente número de judeus e a compra de terras por organizações sionistas. Esses conflitos prenunciavam os desafios que o movimento enfrentaria nas décadas seguintes. A segunda alia ocorreu entre 1904 e 1914 e trouxe cerca de 35 mil judeus, a maioria proveniente da Rússia, além de alguns grupos menores vindos da Iêmen e de outros países do leste europeu. Esse fluxo migratório fez parte de um movimento mais amplo de diáspora judaica, que levou mais de 2 milhões de pessoas a deixarem a Europa Oriental, enquanto a maioria se dirigiu aos Estados Unidos, onde as oportunidades econômicas eram mais atrativas. Outros se estabeleceram na Argentina, na África do Sul e na Austrália. As razões para essa migração em massa incluíam as perseguições antissemitas no Império Russo, agravadas por pogroms violentos, além da precária situação econômica da população judaica, composta majoritariamente por trabalhadores pobres em busca de melhores condições de vida. A quinta alia
por sua vez, ocorreu entre 1929 e 1939 e representou a chegada de aproximadamente 250 mil judeus à Palestina sob mandato britânico. Diferentemente das ondas anteriores, essa imigração teve um caráter mais urgente e dramático, pois incluiu um grande número de refugiados que fugiam do regime nazista na Alemanha. Entre 1933 e 1939, cerca de 55 mil judeus alemães chegaram à região, impulsionados pela ascensão do Terceiro Reich e pelas crescentes restrições impostas aos judeus na Europa. No entanto, em 1939, o Livro Branco Britânico limitou severamente a entrada de imigrantes judeus, e o início da Segunda Guerra Mundial, poucos meses depois, praticamente interrompeu os deslocamentos para a Palestina. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Palestina estava sob domínio do Império Otomano, que entrou em colapso em 1917 com a ocupação britânica. O conflito agravou as condições na região, pois o governo otomano cortou as rotas de abastecimento, provocando escassez generalizada de alimentos. A atitude das autoridades turcas em relação aos judeus tornou-se cada vez mais hostil à medida que a guerra se prolongava, uma situação que só mudou com a vitória britânica em 1918 entre 1939 e 1948, apesar das restrições impostas pelo Livro Branco. A imigração judaica para a Palestina continuou de forma clandestina, incluindo judeus alemães e de outros países ocupados ou ameaçados pelo nazismo. Esses movimentos aumentaram significativamente nos anos que antecederam a fundação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948. Mesmo durante a Guerra Árabe-Israelense, que se seguiu à declaração de independência, refugiados judeus continuaram a chegar ao novo país. Bricha, que significa fuga em hebraico, foi um esforço organizado para ajudar sobreviventes do Holocausto a escapar da Europa devastada e chegar à Palestina sob mandato britânico. Os beneficiários dessa operação eram, em sua maioria, judeus libertados dos campos de extermínio pelos aliados, muitos deles em estado de extrema desnutrição e fragilidade física. O Bricha perdurou até 1948, quando a criação do Estado de Israel e a revogação das restrições britânicas tornaram desnecessárias as rotas clandestinas. Alguns estudiosos, como o intelectual palestino libanês Rashid Khalidi, argumentam que o sionismo sempre teve características de um projeto colonial. Para Khalidi, embora o movimento seja frequentemente associado à autodeterminação do povo judeu na terra de Israel, ele também esteve ligado ao colonialismo de povoamento e à substituição da população indígena palestina. Essa perspectiva, que enfatiza a dimensão de ocupação e deslocamento, é considerada controversa, mas levanta questões importantes sobre a natureza do conflito na região. O primeiro banco sionista, o Jewish Colonial Trust, Fundo Colonial Judaico, foi fundado em Londres em 1899, durante o segundo Congresso Sionista. Em 1902, o Jewish Colonial Trust estabeleceu o Anglo-Palestine Bank como sua filial na Palestina, que rapidamente se consolidou como uma instituição financeira confiável. Com a criação do Estado de Israel em 1948, o banco tornou-se a principal instituição financeira do governo israelense. Em 1950, mudou seu nome para Bank Leumi, Banco Nacional de Israel, quando, em 1954, foi criado o Banco de Israel como autoridade monetária central. O Bank Leumi passou a operar como um banco comercial. A Declaração Balfour, emitida em 1917 pelo governo britânico, foi um marco fundamental para o movimento sionista. Nesse documento, o Reino Unido expressou seu apoio ao estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu, em um território oriental controlado pelo Império Otomano e habitado majoritariamente por árabes. A Declaração recebeu esse nome por ter sido formalizada em uma carta enviada pelo secretário de Relações Exteriores britânico, Arthur Balfour, a Lord Rothschild, uma das principais lideranças da comunidade judaica no Reino Unido. O mandato britânico da Palestina foi estabelecido em 1920 pela Liga das Nações e perdurou até 1948. Durante esse período, a região testemunhou o aumento significativo da imigração judaica, bem como o surgimento de movimentos nacionalistas tanto entre judeus quanto entre árabes. O mandato chegou ao fim em 14 de maio de 1948. Com a proclamação do Estado de Israel. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 181, que propunha a partilha da Palestina em 2 estados,
um judeu e outro árabe, com Jerusalém sob administração internacional. O plano destinava 56,5% do território ao Estado judeu, 42,9% ao Estado árabe e o restante à área de Jerusalém. Enquanto os líderes sionistas aceitaram a proposta, os árabes palestinos e os países árabes vizinhos a rejeitaram, desencadeando uma série de conflitos que culminariam na Guerra de 1948. O sionismo revisionista surgiu em 1925, liderado pelo escritor e ativista russo Zev Jabotinsky. Essa corrente defendia uma postura maximalista em relação ao território, propondo a expansão judaica em ambos os lados do Rio Jordão, diferentemente do sionismo prático, que priorizava a colonização gradual da terra por meio de esforços individuais e cooperativos. Como defendiam David Ben-Gurion e Chaim Weizmann, o revisionismo enfatizava a necessidade de uma cal política e militar mais assertiva. Essa ideologia exerceu grande influência sobre partidos de direita em Israel, como o Herut e, posteriormente, o Likud. O sionismo sintético, por sua vez, foi uma corrente que buscou conciliar as abordagens política e prática do movimento. Defendia que o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina deveria ser alcançado tanto por meio de negociações diplomáticas quanto pela colonização efetiva do território, combinando assim as estratégias de diferentes vertentes sionistas. Ao se distanciar de outras abordagens, como o sionismo religioso, o trabalhista e o revisionista, o sionismo sintético se consolidou como uma corrente pragmática, focada na construção concreta do Estado judeu. Seu principal líder foi Chaim Weizmann, que viria a se tornar o primeiro presidente de Israel, ao lado de figuras como Leo Mutskin, um intelectual judeu de destaque na Conferência de Paz de Paris em 1919, e Naum Sokolov, um jornalista e diplomata polonês que ocupou a presidência da Organização Sionista Mundial entre 1931 e 1935. Weizmann, como uma das principais lideranças do movimento, exerceu influência decisiva nas estratégias sionistas, especialmente durante o período crítico que antecedeu a criação do Estado de Israel em 1948, com a aproximação do fim do mandato britânico na Palestina, previsto para 14 de maio daquele ano. Os britânicos retiraram-se sem formalizar uma transferência de poder para a comunidade judaica, que já operava de maneira autônoma na região havia décadas. Nesse mesmo dia, David Ben-Gurion proclamou a independência de Israel, um ato que estabeleceu o novo Estado como uma democracia com igualdade de direitos políticos e sociais para todos os seus cidadãos, independentemente de origem étnica ou religiosa. A declaração de independência não apenas oficializou a criação do país, mas também estendeu uma oferta de paz aos estados árabes vizinhos e às suas populações. No entanto, a proposta de um Estado baseado na cidadania e não na nacionalidade exclusiva não foi aceita. Horas após a proclamação, 5 países árabes, Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano, invadiram o território israelense, dando início à Guerra Árabe-Israelense de 1948, conhecida pelos israelenses como Guerra de Independência. O conflito, que se estendeu até julho de 1949, terminou com a vitória de Israel e a assinatura de armistícios com os países árabes. Ao final da guerra, Israel controlava 78% do território da Palestina sob mandato britânico, uma área significativamente maior do que os 55% previstos no plano de partilha da ONU. Esse desfecho também teve consequências profundas para a sociedade palestina, resultando na destruição de centenas de vilarejos e na criação de mais de 700 mil refugiados, um episódio que ficou conhecido como Nakba Catástrofe em árabe. Outra vertente importante do sionismo contemporâneo e o sionismo liberal, que, embora defenda a existência de um Estado judeu, critica a ocupação de territórios palestinos iniciada após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Essa corrente argumenta que o sionismo anterior a 1967 era necessário para garantir a fundação de Israel, mas que a manutenção dos territórios ocupados compromete os princípios democráticos e de direitos humanos. Embora não exista um partido político exclusivamente liberal sionista no cenário israelense atual, suas ideias influenciam debates sobre democracia, economia de livre mercado e respeito aos direitos fundamentais. Além dos conflitos na região, a criação de Israel também desencadeou transformações demográficas significativas. Entre 1948 e o início dos anos 1970, cerca de 900 mil judeus foram expulsos ou fugiram de países muçulmanos no Oriente Médio e no norte da África.
como Iraque, Egito, Marrocos e Iêmen. Esse êxodo em massa foi facilitado por organizações sionistas, como a Agência Judaica, o Mossad Eliabet responsável pela imigração clandestina e a Sociedade de Ajuda aos Imigrantes, que coordenaram a realocação dessas comunidades para Israel. O processo se estendeu até o final da década de 1970, com uma última onda migratória ocorrendo após a Revolução Islâmica no Ira. Em 1979, outro movimento migratório relevante foi o êxodo de judeus da União Soviética na década de 1970. Após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, a URSS rompeu relações diplomáticas com Israel e intensificou a repressão contra a população judaica, que já sofria com o ateísmo de Estado. Em 1971, porém, o governo soviético permitiu uma execal à sua política de fronteiras fechadas, autorizando a saída de judeus. Mais de 150 mil pessoas deixaram o país em busca de melhores condições econômicas e para escapar do antissemitismo, muitos deles se estabelecendo em Israel. Na América Latina, a crise política e econômica na Argentina entre 1992 e 2002 também provocou uma onda de migração judaica. A comunidade, já abalada pelos atentados à Embaixada de Israel em Buenos Aires em 1992 e a Associação Mutual Israelita-Argentina MIA em 1994, viu mais de 10 mil pessoas partirem para Israel nesse período. Embora alguns tenham retornado após a estabilização econômica, a Argentina ainda abriga a maior população judaica da América Latina, com cerca de 180 mil pessoas. O ataque à MIA, em 18 de julho de 1994, foi um dos episódios mais trágicos da história judaica na região. Um carro-bomba explodiu na sede da Associação, matando 85 pessoas e ferindo mais de 300. Até hoje, o atentado, considerado o mais letal da história argentina, permanece sem solução definitiva, apesar das investigações que apontaram o envolvimento de grupos extremistas e possíveis ligações com o governo iraniano. Na época, a comunidade judaica argentina era a sexta maior do mundo fora de Israel, com cerca de 200 mil membros. No México, a presença judaica remonta ao período colonial, quando conversos, judeus forçados a se converter ao catolicismo chegaram ao território após a queda de Tenochtitlan em 1521. Durante o vice-reinado, muitos judeus se estabeleceram no país, onde encontraram relativa liberdade econômica, embora alguns tenham sido perseguidos pela Inquisição. A reforma liberal do século XIX facilitou a imigração judaica, e hoje a comunidade mexicana conta com cerca de 60 mil pessoas, concentradas principalmente na cidade do México, onde funcionam mais de 25 sinagogas. A história do sionismo é complexa e multifacetada, marcada por conquistas, conflitos e transformações demográficas. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Siga-nos também nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que conhece sua história está mais preparado para construir seu futuro.